Vamos começar fazendo a nossa prece, agradecendo ao Mestre Jesus por estarmos aqui juntos, mais uma noite de reflexão, te pedindo, Mestre Jesus, fortaleza para que possamos entender os nossos caminhos, os nossos tropeços, para entender as nossas dores, às vezes necessárias ao nosso crescimento espiritual, e te pedir, Mestre, seja paciente conosco, porque ainda estamos iniciando a nossa caminhada e temos muito que aprender, mas sabemos que Tu estás sempre ao nosso lado, nos fortalecendo e nos amparando. Que assim seja, Mestre, esteja sempre conosco. Queridos amigos, nossa reflexão essa noite será sobre o apego aos bens terrestres, um tema bastante delicado, que consta do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. No Evangelho podemos ver algumas parábolas que tratam desse assunto, né? Eu elenquei aqui algumas que eu considerei as mais pertinentes para a nossa reflexão. A primeira delas trata de um jovem que, ao encontrar Jesus em suas pregações, pergunta-lhe: Mestre, o que posso eu fazer para ser tão bom quanto Tu és? E Jesus já dá logo um fora nele. Bom só o nosso Pai que está no céu. E por que tu queres ser bom? Eu quero te seguir, Mestre. O que preciso eu fazer? E o Mestre lhe diz: para me seguir, você precisa abrir mão de todos os seus bens. Distribua-os aos pobres. E o jovem, como tinha muitos bens, terminou o assunto por ali mesmo, né? E Jesus, na verdade, ele não queria e ele não quer que nós deixemos todos os nossos bens para segui-lo. Com isso, ele apenas quis dizer que os bens materiais, na verdade, é o que mais atrapalha a nossa evolução, né? O apego aos bens terrenos é o obstáculo para a nossa salvação. Embora nós insistamos nesse apego aos bens materiais, é ele que nos tira do prumo, né? A segunda parábola é do rico que, quando chegada a época da colheita, ele percebeu que aquilo que ele colheria não caberia nos silos que ele tinha disponível para guardar a sua colheita. E aí ele consultou os seus empregados e eles confirmaram que realmente a produção seria tanta que não haveria espaço para guardá-las. E ele resolveu então desmanchar todos os silos que ele tinha e construir novos, enormes, que coubesse toda a sua produção. E uma vez feita a colheita, ele tratou de guardá-las nos seus silos novos, né? E ficou admirado olhando tanta riqueza. Deitou-se numa rede, pegou uma cervejinha e ficou lá imaginando seu futuro, né? Daqui para frente não preciso fazer mais nada, sou um homem rico, não preciso preocupar com comida, bebida, nada, tenho tudo, vou viver de rendas. E aí Deus, ouvindo esse homem, pensa consigo mesmo: pobre homem, não sabe ele que essa noite mesmo eu levarei sua alma comigo. Então, pensar que nem sempre os nossos planos
são os planos de Deus. Que nada nos adianta ficar guardando, porque a gente não sabe nem o dia de amanhã, nem como vai terminar o dia de hoje. E a terceira parábola, a do rico, do mal rico, né? Que é bastante interessante, porque ele é muito rico, vivia nababescamente, e à sua porta vivia o Lázaro, um leproso que só ganhava algumas migalhas daquilo que lhe sobrava. E havia cachorros que lhe lambiam as feridas, e o rico nada lhe dava, embora Lázaro sempre pedindo alimentos e não ganhava nada, só migalhas que sobravam das suas mesas. E um dia morre o Lázaro e morre o mal rico também, em datas separadas. Quando o mal rico morre, o que ele vê? Qual é a primeira visão que ele tem? De Lázaro nos braços do Senhor, né? A luz era tanta que o mal rico ficou cego só de ver aquela cena. E aí o mal rico não se conforma, né? Mas como assim? Eu estou aqui nas trevas, na escuridão total, e o Lázaro, aquele leproso, está nos braços do Senhor, com tanta luz que eu mal consigo enxergar. Aí foi querer conversar, né? Tirar satisfação. E aí Deus lhe diz, você não é digno nem de conversar com Lázaro, porque a luz que ele tem vai te cegar, vai te ofuscar. E aí o mal rico pede para Deus dar uma oportunidade para ele, né? O que ele deveria fazer para ele chegar onde Lázaro estava? Que ele queria tanta luz quanto a de Lázaro. Aí Deus fala para ele, não, o que você tinha, você já ganhou o que você merecia em vida. Você preferiu os bens materiais, então esses você já os teve, já ganhou a sua parte. Então nada mais há que ser feito. Aí o mal rico resolve pedir para o Senhor deixar o Lázaro ir até os seus parentes e contar para eles o que acontece quando a pessoa desencarna e está naquela condição de apego aos bens materiais. Aí o Senhor fala para ele, mas meu amigo, lá na terra eles têm os discípulos, têm os mestres, têm os padres, tem um amontoado de gente lá que eles não obedecem, não cumprem as leis, não cumprem os mandamentos. Você acha mesmo que essa gente que você quer que o Lázaro vai influenciar vai ouvir espíritos? Claro que não, né? Se eles não ouvem nem as escrituras, não ouvem nem aquilo que é dito pelas suas religiões, né? Vão ouvir um espírito? Esquece, meu amigo, não tem conversa, já era, perdeu, né? Então, mais uma vez, fortalecendo a importância de você não estar tão apegado aos bens materiais. Aí a gente ouvindo isso começa a pensar, mas então é errado ser rico? É ruim ter dinheiro? Não, não é. Não é esse o problema. O problema é o que fazer com ele, né? É o que fazer com o seu dinheiro, com a sua fortuna. Porque o dinheiro, ele é importante para o desenvolvimento, para a ciência, para as pesquisas, né? Quanta coisa boa pode ser feita com dinheiro, desde que você saiba usar, né? Saber distribuir. Outra coisa também que se pensa por que Deus não fez todo mundo igual? Por que um tem muito, outro não tem nada? Por que não faz todo mundo igual, com a mesma quantidade de dinheiro e pronto? Seria um
uma solução, né? E a resposta dele é: porque nós não temos as mesmas capacidades de gerir o dinheiro. Umas pessoas são mais inteligentes, outras menos. Se desse o mesmo dinheiro, a mesma fortuna, igual para todo mundo, certamente o resultado seria diferente. Primeiro, porque quando você sabe que tem dinheiro suficiente para você viver, o que acontece? Igual aquele rico lá, né, da parábola, deita numa rede, pega uma cervejinha e vai viver a vida. E não trabalha, e não produz, e não nada de ciência, e nada de pesquisa, e nada de nada de preocupar com o teu próximo, né? Porque se não precisasse trabalhar, porque você já tinha uma fortuna garantida quando você nasce, ia ser muito prático, ia ser muito bom, né? Então, essa desigualdade das riquezas, ela é necessária exatamente para esse desenvolvimento. E também para propiciar que aquele que tem mais possa auxiliar aqueles que nada têm ou que têm menos, né? E nós sabemos de tudo isso. Não adianta a gente dizer: eu não sabia que eu não podia ser apegado a bens materiais. Sabemos, todos nós sabemos tudo. Agora, praticar é que são elas, né? E por que a gente perde tanto tempo pensando nos bens materiais? Outro dia eu estava conversando com meu neto de 5 anos, eu perguntei para ele o que ele queria ser quando ele crescesse, né? E isso é uma repetição, é uma continuidade. Você não ouve nenhuma criança ou nem mesmo um adulto dizer: eu quero ser um homem bom, eu quero ser um homem generoso, eu quero ser um homem fraterno, eu quero ser um homem que distribua o meu amor, o meu abraço, o meu carinho, né? Você sempre ouve falar de profissões, de riquezas. Quero ser grande, quero ir à lua, quero ser um engenheiro, um médico, né? E por aí afora. Mas nós queremos ser prósperos, queremos ser vitoriosos, queremos ser bonitos, ricos, sarados, né? Isso tudo nós queremos. Agora, queremos ser generosos, empáticos, queremos o crescimento, a solidariedade. Às vezes até queremos, mas numa proporção muito menor do que aquela que queremos para os nossos bens materiais, né? Nós mulheres queremos ser bonitas, magras, né? Sem rugas, de preferência. E agora, a parte espiritual, a gente já não está muito afinada com ela, né? Existem vários tipos de apego, né? Apego de sentimentos, apegos de cultura, de costumes, enfim. Mas é interessante, por exemplo, que as gerações já meio passadas, como a minha, por exemplo, os nossos costumes são muito diferentes das gerações atuais, né? Por exemplo, eu trabalhei numa empresa durante 40 anos, praticamente no mesmo setor, na mesma mesa, com poucas variações. Se você fala isso para um jovem hoje, ele fica enlouquecido só de ouvir a história, né? Mas como assim? Como que você aguenta tanto tempo, né, no mesmo local? Então, esse apego ao imediatismo, a querer as coisas todas para ontem, é muito próprio da nossa geração atual, né? De querer, por exemplo, eu começo um curso na faculdade, não gosto, ano que vem eu faço Enem de novo, faço outro curso, começo de novo, não gostei, faz de novo e assim vai. E trabalho, empreendedorismo, lindo, maravilhoso, mas às vezes o cara faz odontologia, engenharia, e de repente você encontra com ele com um comércio de coxinhas, empadinhas. Está errado? Claro que não estou dizendo que isso é errado, mas é uma característica da evolução dos tempos, né?
as pessoas vão criando apegos diferentes, tolerâncias diferentes, né? O que era bom para mim não é bom para a geração de hoje. Na minha geração jovem, era importante a gente ter um emprego fixo, um salário fixo, chegar no final do mês e ter um dinheirinho certinho para pagar as contas, para comprar o que quisesse, ter sua casa própria. A geração de hoje não tem essa preocupação, né, de ter uma casa própria, prefere morar de aluguel, porque assim é mais dinâmico, é mais movimentado, mora um tempo num local, um tempo em outro. Não estou dizendo que é errado, é característica da mudança dos tempos, né? E a questão do apego, mais assim, propriamente dito, de bens materiais. Você compra uma louça, passei a vida inteira desejando ter uma louça preta, linda, maravilhosa. Botei meu marido enlouquecido para ir numa cidade aí que tem um montão de louça bonita, para comprar a louça. Aí tá, você traz a louça, guarda no armário e fica lá, guardadinha. Aí um belo dia, vem uma família que você acha que merece ter a louça na mesa. Depois de um ano a louça guardada, aí você põe a louça na mesa. Morrendo de preocupação, com o coração até na boca de medo da louça quebrar. Aí no dia seguinte, a sua ajudante vai lavar a louça e quebra um prato. É a morte, né? Você fica parecendo que perdeu uma mão. É um negócio desesperador, que não dá para compreender. Mas é o que a gente sente. Você quase mata a empregada por conta do prato quebrado. E toalha de mesa? Aliás, vocês fiquem atentos, porque daqui a pouco temos o Natal, e aqui no Sarai nós temos umas bordadeiras maravilhosas que fazem trabalhos perfeitos. E temos o nosso bazar de final de ano, com coisas lindas. Aí eu comprei uma toalha dessas, bordadas à mão, com maior esmero, né? No dia que eu botei a toalha na mesa, meu marido derramou vinho. Eu queria morrer. Nunca mais eu botei a toalha na mesa. Eu falei, pronto, vou guardar, agora ninguém usa mais a toalha. Então são apegos que a gente precisa cuidar, porque senão a gente, eu não sei o que a gente vira um objeto, né? No meio de tanta confusão. E os sentimentos também. A mãe, quando o filho casa, principalmente a mãe, quando o filho casa, coitada da nora, né? A nora não sabe fazer isso, a nora não sabe fazer aquilo, a minha nora isso, a minha nora aquilo. Então começa o desespero da mãe. E haja confusão. E se o filho vai embora de casa? Né? A mãe começa a ligar, e agora ainda tem o WhatsApp, né, para ficar mais fácil, menos invasivo, pelo menos, né? E manda o WhatsApp de manhã e de tarde, de noite, o filho não responde, e a mãe desespera e acha que morreu, bateu o carro, e vai arrumando um monte de história na cabeça e vira um caos a vida da pessoa. Aí o filho já está naquela de o telefone faz plim, ai minha mãe, socorro, o que será que ela quer dessa vez, né? Então, esses apegos, e quando a gente perde alguém, que desencarna alguém da família, um filho, né? É uma tristeza sem fim. A gente compreende, mas a gente que já tem um certo conhecimento do Espiritismo, já tem consciência, né, das coisas, como elas acontecem, a gente não deveria sofrer tanto, mas sofre, e sofre, e sofre, o tempo passa e não esquecemos daquilo. E uma separação, que dor que é, né? A gente acha que nunca mais vai conseguir se reerguer. O objeto amado foi-se e você não se conforma e às vezes pensa milhões de bobagens, milhões de coisas passam pela tua cabeça
e você não consegue tocar a vida porque aquela falta, aquele buraco que tem na sua rotina, no seu dia a dia, cada dia vai te fazendo sofrer mais, né? Então, esses apegos, eles são muito dolorosos, muito dolorosos. Mas nós precisamos compreendê-los e aceitá-los. E uma das formas que a gente tem encontrado é a doutrina espírita. Eu entendo que a doutrina espírita é um alívio, porque ela nos mostra muito essas formas de superação, né? E outra coisa também é a questão do trabalho voluntário. O voluntariado, para quem está querendo se curar de alguma dor, seja ela de que nível for, é algo maravilhoso. Você fazer algo pelo seu irmão, você se sentir útil, se sentir importante, você acaba superando, ou então as suas dores acabam se tornando mais leves, né? Elas ficam mais leves quando você começa a entender o verdadeiro sentido da solidariedade, da fraternidade, da caridade, porque ninguém de nós é tão pobre que não possa estender a mão a quem esteja necessitando, e nem somos tão ricos que não possamos aceitar esse abraço, esse carinho, né, essa preocupação. Então, meus irmãos, o apego aos bens terrestres é uma das formas mais rápidas de nos levar para o caminho errado, né? E nós temos tantas formas de não mantermos esses apegos, né? Ou pelo menos de observar, de nos observarmos, principalmente o nosso comportamento diário com relação aos nossos irmãos, né? Aquela palavra amiga de quem está necessitando, aquele amparo. Então, nós temos condições de sairmos dessa frequência negativa de apego, seja de sentimentos, seja de matéria, seja de hábitos, enfim. Podemos fazer essa reforma íntima diariamente. Todos os dias podemos sentir como nós estamos nos cuidando, tanto da matéria quanto do nosso espírito, sabendo que o que vai ficar é o espírito, né? A matéria, por mais que nós estejamos aí preparados, lindos, maravilhosos, bonitos, ricos, qualquer hora a gente vai partir para outro plano. E o que nós vamos levar daqui? É o que nós fizemos por nós mesmos, pelos nossos familiares, pelos nossos irmãos, nossos amigos, pela sociedade de um modo geral. São os nossos atos que vão nos mostrar quais são os caminhos que nós vamos encontrar, né? E temos um exemplo de apego que é muito interessante. São Francisco de Assis, acho que a maioria de nós conhece sua história. Ele era um jovem rico, muito abastado, e decidiu abandonar a família e todos os bens materiais que ele tinha para auxiliar aqueles que não tinham nada. E arrebanhou muitos seguidores, né? Ele tinha um grupo jovem que andava com ele, que acreditava na obra dele, e tinha uma jovem chamada Clara, que também era de família rica, e que acabou se aproximando muito dele para auxiliá-lo em suas obras. E quando já São Francisco velho e a Clara já se tornou uma freira, né? E mais tarde se tornou Santa Clara, São Francisco vira para Clara no convento e diz: Clara,
eu devo partir a qualquer momento. Eu sinto que eu já estou velho, cansado, sem forças, e a qualquer momento eu estou partindo. E a minha grande preocupação é que não vai haver ninguém para continuar a minha obra. Aí a Clara vira para ele e diz, mas como assim a minha obra? Que apego é esse, né? Essa é uma obra de Deus, é uma obra de Jesus, é uma obra coletiva. Então, meu amigo, parta em paz, porque a sua obra não é sua. É uma obra nossa, né? É uma obra coletiva. E aí, mas o melhor exemplo de desapego, e aí não é de apego, é de desapego, que eu gosto muito, e já mencionei esse momento em algumas outras reflexões, é quando Jesus, crucificado, na sua cruz, no seu momento de grande dor, né, ele recebe um anjo que vem ao seu ouvido e fala com ele algumas palavras. E entende-se, né, no Evangelho diz-se que essas palavras que o anjo diz para Jesus é um apoio, né? Eu vim aqui te dar apoio, o que eu posso fazer? Deus mandou que eu viesse te socorrer, te receber nesse momento último seu. Aí Jesus vira para ele e diz, deixa que eu me viro, tá tudo bem aqui comigo, vai lá para o Judas, que ele acabou de suicidar, e é ele que está precisando de ajuda. Vai acudir o Judas, que ele se suicidou e precisa de socorro. Eu estou bem, está tudo bem comigo, eu me garanto, né? Então, quer prova de desapego maior que essa, de você estar numa situação de sofrimento, de dor, e de receber alguém, um amigo, uma mão, para te amparar, e você ter a humildade de dizer, eu estou bem, mesmo não estando, porque imagina que Jesus estava bem, no maior sofrimento, né, ali na cruz. Eu estou bem, eu não preciso de ajuda, vai ajudar o meu outro amigo, ou o meu inimigo, né, que ele sim está precisando de ajuda. Quem sabe um dia a gente pelo menos pense, né, dessa forma, de estar auxiliando os nossos irmãos de uma forma mais intensa, de uma forma mais próxima, de uma forma como os nossos irmãos gostariam de ser auxiliados. Então, que essa reflexão possa encontrar um lugar no coração de cada um de vocês, para que vocês possam sair daqui pensando que estão no caminho certo, que estão preocupados com o crescimento espiritual de vocês. Tanto estão que estão aqui hoje em busca desse crescimento, né? E que nós possamos nos auxiliar mutuamente, que nós possamos reconhecer as necessidades de cada um dos nossos irmãos, sem que ele necessite gritar por elas. Porque muitas vezes a gente até tem disposição em auxiliar, mas a gente sempre espera que esse auxílio seja gritado, né? Seja solicitado muito fortemente, senão a gente se faz de surdo, se faz de bobo e fica cada um no seu canto, encolhido, sem oferecer essa ajuda que está sendo necessária aos nossos irmãos. Então, mais uma vez, agradecer a presença de vocês, dos nossos irmãos que estão nos assistindo no canal do YouTube Sarael Fenas, agradecer e pedir ao nosso Mestre Jesus que nos acompanhe no nosso crescimento espiritual, que seja paciente conosco, nos dê força, entendimento, esperança de que possamos crescer
no seu amor, crescer na sua fé, na sua esperança, para que possamos identificar nos nossos irmãos aqueles irmãos que estejam mais necessitados do nosso amparo, da nossa mão. E que nós também saibamos nos amparar, saibamos reconhecer as nossas fraquezas, reconhecer os nossos momentos de dores e sermos pacientes conosco também, sabendo que o caminho é longo, mas que nós estamos firmes e fortes para trilhá-lo, sempre sob as bênçãos de Jesus, nosso Mestre Maior. Que assim seja, graças a Deus. O SARAI, entidade beneficente de assistência social, fundada em 1962, conta com os departamentos Centro Espírita André Luiz e o Lar Escola Casita. Criado em 1999, o programa Lar Escola Casita tem por objetivo geral a promoção do desenvolvimento humano. Atualmente, a Casita atende cerca de 100 crianças e adolescentes, de 4 a 16 anos incompletos, muitos com risco social e ou humano. Algumas de nossas atividades: suporte pedagógico, apoio às tarefas escolares, Libras, inclusão da diversidade, oficina da pintura, pintura em gesso e tela e educação física, badminton, vôlei e futebol. Temos projeto temático Pequenos Guardiões do Planeta, trabalho desenvolvimento de habilidades pedagógicas, valores e conceitos, meio ambiente e sustentabilidade. Projeto Moeda Social Zitinha, noções da economia solidária, do ter e do ser. Alimentação, café da manhã, da tarde e almoço. Acompanhamento da saúde, monitoramento e suporte para assegurar o bem-estar físico e mental dos participantes. Psicólogos, projetos, prevenção de cáries, odonto, aprender a crescer, medicina, plantio de horta caseira e compostagem. Programa Apoio à Família, apoio psicossocial e material. Funcionários. Ao todo, somos 11 funcionários para manter estes projetos, essa rede de apoio a essas crianças e suas famílias. Reflexão. Muitas das coisas que precisamos podem esperar. A criança não pode. É exatamente agora que seus ossos estão se formando, seu sangue é produzido e seus sentidos estão se desenvolvendo. Para ela, não podemos responder amanhã. Seu nome é hoje. Ajude-nos. Seja um contribuinte de um mundo melhor. Pix 16 65 26 38 1000 contra 47. Ou para outras formas de contribuição, ligue 3291 1480 ou também pelo WhatsApp 3291 1480.